Hoje vou falar de religião e vou falar sobretudo de como a religião se voltou para a ética e como as religiões se aproximaram entre si. Até uns 60 anos atrás, uma religião pegava a outra. O catolicismo, por exemplo, considerava que os judeus eram assassinos de Cristo, que protestantes, ortodoxos e outras religiões iriam para o inferno, e a gentileza era devolvida por outras religiões. Aí tivemos um grande Papa, João XXIII, que convocou esse Concílio Vaticano II e começou a ideia de que, por trás das diferenças de dogma, de liturgia, liturgia é a forma pela qual se reza, a forma pela qual se conduz o culto. Dogmas são os princípios básicos de cada religião, não demonstráveis. Por exemplo, os católicos que creem na virgindade de Maria. E começaram, então, uma aproximação. E cada vez foi ficando mais forte a ideia de que o que importa não é a forma, não é a superfície, mas é o conteúdo. E esse conteúdo seria, por exemplo, que todos adoram Deus, seja ele Deus, Jeová, Yahvé, Alá, seja quem for o nome, seja qual for o nome que se lhe dê. E que para além até do nome de Deus, mais importante do que isso, estão os princípios éticos. E a religião foi então deixando de lado os dogmas. Qual o dogma da infalibilidade papal, o dogma esse ou aquele, e foi se concentrando nos princípios morais mais importantes. Um grande exemplo disso tivemos em São Paulo, em 1975, quando a polícia política assassinou o jornalista Vladimir Herzog. Então o cardeal Paulo Arnes, o rabino Henry Sobel, que morreu há poucos dias, o reverendo James Wright, presbiteriano, eles rezaram juntos um culto pela alma de Vladimir Herzog, mas mais do que isso, em homenagem aos valores, aos direitos humanos, ao que é bom, ao decente, ao justo, ao honesto, ao bem. Então essa aproximação entre as religiões é uma das grandes façanhas do nosso tempo. Mas notem, essa aproximação só é possível porque as pessoas deixam de se matar, por exemplo, porque um acha que deve usar a roupa cor tal, outro a roupa cor qual, e começam a achar que existe um valor mais alto do que a diferença entre eles. E nós podemos dar nomes diferentes ao que é divino, ao que é religioso, podemos ser monoteístas, como cristãos, judeus e muçulmanos são, ou podemos acreditar em muitas entidades sobrenaturais, como por exemplo os cultos africanos, ou talvez nem mesmo acreditar num Deus, como alguns acham que é o caso do budismo, mas consideramos todos que existe uma dimensão espiritual forte, de valores. Essa dimensão espiritual está muito assentada em valores e por isso a defesa do bem se torna o ponto principal. Isso nem todo mundo assume. Existe gente para quem a religião ainda é do ódio, da destruição, que considera que, por exemplo, os que acham que faz parte do cristianismo você ser contra os homossexuais, faz parte do cristianismo subordinar as mulheres aos homens e por aí vai. E é claro que há textos sagrados em várias religiões que podem justificar isso, mas o que acontece também, ninguém vai seguir os textos sagrados ao pé da letra. Existem coisas que eles dizem que a gente já sabe que são datadas. Então, uma coisa muito importante vai ser tentar seguir o espírito, não a letra. Vejam, a palavra espírito, religião não tem a ver tudo com espiritual, então nós temos que procurar o que é o espírito no texto religioso. E nós temos que entender que religião, que vem de religar, de ligar as pessoas, é uma forma também de ligar as pessoas, não de opor. Religião não é ódio, religião deve ser sobretudo amor. Uma coisa muito bonita no cristianismo, mas como eu conheço melhor vou falar dele, não de outras religiões, não estou desmerecendo nenhuma outra, que é a ideia do arrependimento. Você se arrepende e daí em diante o que você fizer pode ser bom. Então, como diz o padre Fábio de Mello, para Deus, para Cristo, não importa o que você fez antes, importa o que você fará depois. Importa o seu futuro, todos temos futuro. Então, podemos nos arrepender do passado, ou seja, arrepender mesmo, achar que fizemos coisas erradas, nos desculparmos, tentarmos corrigir o mal que fizemos e de agora em diante optar por fazer o bem. Esse é um grande recado da religião, esse é um grande recado para o nosso século. E isso vale, tenha você religião, não tenha, mas desde que você preze os valores.